Olá, olá, tudo bem, meus queridos? Como que vocês estão? Paz de Cristo? Ai, gente, só uma informação. Eu não sigo o roteiro. Você acredita? Vieram com essa pergunta. Eu não sigo o roteiro, por quê? Porque eu não consigo. Eu juro que eu tento, mas eu não consigo. Eu já fiz alguns esboços algumas vezes e no geral, antes de gravar, eu procuro sempre criar uma ideia, né, para não chegar no aleatório assim. Tudo bem que é aleatório, né, mas é sempre com um foco. E aí eu penso, pode acontecer de eu me perder no meio dessa conversa. E como que eu faço? Mas aí eu escrevo e não resolve. Porque eu não sigo o que eu escrevi, eu não consigo. Eu consigo começar de repente, mas finalizar é porque é tudo muito. Eu não sei se eu fico. Sabe, cachorro em volta do osso, que fica rodando, rodando em volta do assunto por tanto tempo que quando chega a hora de eu falar, eu vou e consigo falar. Eu não consigo seguir roteiro. Graças a Deus, né? E aí, gente, como que vocês estão? Então, vim bater esse papo aqui com vocês hoje, porque na minha última postagem do Instagram, eu coloquei um assunto lá muito decorrente, né, dos últimos dias aí, quem tá em mídia social, em rede social, sabe? E aí, eu achei interessante falar sobre isso. E é muito mais o compartilhar minha história para que possam ouvir, né? Também um lado que dá certo, que tá dando certo, que tem dado certo, de pessoas que têm escolhido fazer diferente. Essa é a minha intenção, tá? Que mais uma vez seja bom para alguém, positivo para alguém, que sirva e nem que seja só para um, meu coração já vai ficar imensamente grato. E vamos lá, a história de hoje, que é minha, tá? Hoje eu lembrei, agora de manhã, antes de gravar, eu tava lembrando de uma situação que eu vivi. Acho que já faz um ano já essa conversa toda. E eu decidi, né, num determinado tempo da vida, mudar. Começou mais ou menos assim, só pra mim poder chegar na onde eu quero. Janeiro do ano passado. Tô eu cansada. Dezembro, aquela loucura toda, muito trabalho. Dezembro. E aí eu olhei pra tudo assim, sabe? Tudo ao meu redor. E me senti muito cansada, muito cansada. Muito cansada de estar tentando, muito cansada de às vezes nem tentar, porque no meu perfil eu sou de touro, então tem aquele quê de preguiça, que hoje beira de repente, né, na vida adulta, beira um pouquinho da procrastinação. E aí eu tava muito cansada de às vezes nem fazer, ou fazer de menos, ou fazer demais, né, para algumas coisas muito intensa, para outras um pouco meio até que preguiçoso mesmo. E eu não tava gostando muito dos resultados que eu tava trazendo pra minha vida. E aí em dezembro eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Preciso porque já tô aqui com uns 32, 33, era a época. E eu não tô vendo resultado. E eu tinha desenhado até então a minha vida até os 30. Não aconteceu nada do que eu queria. E aí eu falei, meu, não é possível que eu vou chegar aos 35 assim, aos 40 assim, aos 45 meu, e vendo, né, as pessoas que me cercam, contando algumas histórias que eu não queria repetir, mas eu tava caminhando para isso. E aí eu falei, eu preciso mudar, o que que eu faço para mudar? E isso eu aqui no meu interno, preciso mudar, como que eu faço? Aí eu tive a ideia de viajar sozinha. Eu já estava nessa situação de não de solidão, mas de solitude, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E aí eu falei, vou viajar sozinha. Vou viajar sozinha em janeiro, que é minhas férias, né, do salão. E aí eu vou pensar na vida, como eu acabo trocando muitas ideias com clientes, né, e de muitas religiões e tudo mais, e eu tenho, né, as fórmulas que eu sigo. E fiz oração, conversei com Deus, com a espiritualidade,
joguei pro universo e interpretem da forma que quiser, porque eu acho que eu tava tão desesperada que eu fiz um pouquinho de tudo, porque eu queria realmente mudar aquela situação. E isso não acontece de um dia pra noite, né? De uma hora pra outra. Ah, eu vou mudar e do nada acordei diferente. Não. Você escolhe mudar. E aí você dorme com esse pensamento. Aí você acorda, o dia, em algum momento do dia vai vir aquela mesma ideia que você estava tendo antes de dormir. E aí você pode ignorar ela e falar, ai, esquece. Ou se manter firme nela. E foi o que eu fiz. Fiquei num tempo querendo mudança, aí decidi viajar. Aí tá, vou viajar, apareceu uma casa na praia pra mim. E deu tudo certo, combinou, consegui pagar. Não atrapalhou em nenhum dos compromissos, nem com a Rafaela, nem com a minha casa, nem com o salão, nem nada. Consegui organizar tudo pra ir. E eu acho que é aí que começou a minha verdadeira mudança. Eu escolhi mudar, continuei decidindo pela mudança todas as vezes que a ideia aparecia na minha cabeça. Ou quando eu olhava para alguma coisa do dia assim, eu falava, eu não quero isso na minha realidade. Eu queria experimentar outra coisa, sabe? Que é você tá comendo ovo e de repente querer comer um frango, um filé. Ou você tá comendo filé e de repente decidir comer um caviar. Você mudou e aí você vai trabalhar para aquela mudança chegar até você, né? E aí eu peguei e decidi mudar, consegui viajar, deu tudo certo. E naquele dia ali da viagem, eu fiquei acho que 5 dias. Fui pra praia, foi muito bom. Estava em companhia de uma pessoa, o que me ajudou muito, porque como eu decidi um dia mudar, essa ideia de mudança veio se alimentando. É muito legal isso, eu sei que muita gente vai se identificar. Você deseja. E à medida que você deseja, e amanhã se deseja mais, é como uma vontade. Tô com vontade de comer alguma coisa. E aí amanhã se continua com vontade, a vontade vai aumentando. E depois a vontade vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. E foi isso que aconteceu. E aí até que eu consegui viajar. Então quando eu viajei, eu tava com essa sede de mudança muito grande. E aí eu viajei, fiquei acho que uns 5 dias. Os 2 primeiros dias assim na praia, eu só chorava. Só chorava quando a gente tava de férias, então acordava cedo, tomava aquele café, se arrumava, ia pra praia, ficava lá o dia inteiro. No meio da tarde eu já tava chorando horrores. Por isso que eu digo que foi legal ter uma companhia, porque eu consegui conversar, consegui interagir, consegui trocar ideias, ouvir um outro ponto de vista sobre as histórias que eu contava. Gente, eu só chorei sobre tudo que eu estava cansada de viver. Vida sentimental afundada. É, o relacionamento com a minha filha, ela não estava morando comigo, então eu estava ainda muito tentando entender tudo isso. Relacionamento com os meus pais, minha vida passada, a minha religião, né? Eu sou cristã, desde sempre criada na igreja. E faz um tempo, né? Eu acho que já faz hoje uns 7 anos, 5, 6, uns 7 anos que eu não estou mais, então chorei por isso também, mas não porque queria voltar, é por algumas ideias que ainda estavam perdidas, né, nessa época, sobre espiritualidade. Enfim, eu chorei por tudo, por tudo, por tudo, porque eu acho que nesse tempo que eu decidi mudar, eu vim me alimentando dessa mudança em que áreas que eu queria que mudasse. E aí eu cheguei na praia, acho que explodindo de vontade de mudança. E hoje eu até brinco que eu, antes de viajar, pedi para Iemanjá me permitir entrar na água. Por quê? Porque tem uma religião que entende Iemanjá como a espiritualidade, né, que rege a água, o mar, enfim. E eu sabia que eu precisava ir ali. Tem muitos relatos sobre tantas histórias, até bíblicas, de pessoas que entraram na água e depois de entrar na água mudaram. E eu queria esse negócio dessa mudança, que era deixar tudo que era velho naquela viagem. E o único jeito que eu entendi de fazer isso era entrando na água. E aí eu falei, conversei do jeito que eu acreditei que fosse de fato certo, né? Inteligente, educado com a espiritualidade. E eu falei, mas já me permita entrar na água.
Eu não sei como funciona, não tenho entendimento e eu peço desculpas por isso, mas eu preciso entrar lá. E eu preciso que essas coisas todas que hoje estão tão pesadas na minha vida fiquem naquele lugar. E isso antes de viajar. E aí eu cheguei lá e chorei 2 dias até que eu senti que era o momento de eu entrar na água e fazer aquilo. Era como se o mar tivesse me chamado, tipo Moana, sabe? Bem. E aí eu fui. Entrei na água, pedi licença para a pessoa que estava comigo, entrei na água e eu fiquei lá num pôr do sol, assim, além da imagem ser linda, fiquei lá no pôr do sol por acho que uns 20 minutos, 40 minutos, uma hora, não sei. Não sei, porque comecei a entrar na água e quando eu senti um limite legal, eu acredito que tudo foi muito conduzido pela espiritualidade, assim. E aí eu fui entrando e fui conversando e fui falando tudo que estava me chateando, tudo que estava me magoando, tudo que estava me entristecendo. E aí eu fui chorando e aí eu fui deixando ali, e aí eu fui deixando ali. E só falei, sabe? Era como se eu estivesse entregando mesmo pra espiritualidade me ajudar, porque eu tava precisando de ajuda, eu tava muito perdida, muito perdida, muito perdida. E eu precisava de um caminho. E aí, depois a pessoa sentiu também de vir, e aí acabei conseguindo um abraço, que era o que eu muito precisava, físico, né? Além daquele abraço da natureza, aquele abraço físico. E saí dali, enfim, e segui minha vida. Joguei realmente pro universo e me aliviei naquele lugar. Eu sou muito chorona, então chorar pra mim me ajuda muito. E aí me aliviei naquele lugar e segui minha viagem, fiz o que tinha que fazer. Os dias seguintes não foram fáceis, porque eu fiquei sem celular naquela viagem. No último dia meu celular parou de funcionar. E aí hoje eu entendo que foi tipo todo um propósito desse início de mudança de ciclo. Então, quando você decide mudar, as coisas começam a girar nesse sentido de mudança. E pequenas atitudes que você toma, ainda baseado em mudança, faz toda a diferença, faz toda a diferença. E desde esse tempo pra cá eu tenho aprendido isso. É uma maquiagem nova que você decide pôr, seguir uma determinada tendência, você começa a se direcionar nesse sentido. É uma coisa nova que você decide pôr na sua casa, você começa a gerar essa mudança, você começa a atrair esse novo. Então, eu comecei, né, aprove a espiritualidade a finalizar meu celular antigo. E aí, graças a Deus, eu voltei. Meu irmão conseguiu me ajudar a comprar um telefone novo, que é inclusive esse que eu vos falo. E desde então, tudo começou a ficar diferente. Isso foi em janeiro. Fevereiro, março, eu conheci uma outra pessoa, um cliente, que foi também de uma grande importância na minha história, que me ajudou muito. Ele fez parte, era um homem, né? Ele fez parte tanto da minha vida sentimental para uma mudança e nessa minha questão espiritual também. Então, às vezes o relacionamento de homem e mulher não se baseia, às vezes não, né? Sempre não se baseia só na questão do ato físico. Envolve muitas outras coisas. Então, presta bem atenção com quem você tem posto na sua vida. Porque como não é uma amizade só, às vezes a pessoa vem só num fim financeiro, só para te sugar, mas está interferindo no seu espiritual, tá interferindo no seu familiar, e você não tá prestando atenção em nada. E aí deixa a sua vida uma bagunça e você não sabe por quê. Então, assim como as pessoas vêm positivamente, às vezes ela também vem negativamente e acaba zaralhando tudo. E aí eu conheci essa pessoa que me apresentou o livro O Segredo. E aí eu comecei a ler esse livro, li, me degustei. Tava começando um nível raso de mudança. Um que todo mundo chega. E hoje eu percebo que todo mundo chega nesse nível inicial de desejar, 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 desejar. O universo começa a trazer essa ideia de mudança, apresentar coisas novas,
aguçar essa mudança no sentido, você quer mesmo? Então olha isso aqui, olha, então você quer, então te apresento outra coisa, isso aqui, o universo vai fazendo isso. Cheguei no livro Segredo, li, amei de paixão e em seguida eu conheci o William Sanches. Já tinha ouvido falar dele. O William Sanches é um terapeuta que tem vários canais aqui no YouTube, também tá no Instagram, tá no Facebook, em todas as redes sociais. E ele fala muito sobre isso, sobre mudança, lei da atração. Ele é considerado um grande especialista nessa área de lei da atração, tem livros, enfim. E aí eu me apaixonei porque eu caí logo numa semana dele de treinamento aqui no YouTube da Quintessência. E aí eu fui e comecei a fazer parte, né, desse grupo que faz, porque era um assunto muito novo para mim. Eu querendo mudança, querendo mudança, querendo mudança, me chega a lei da atração. O que é a lei da atração? Assim como como eles dizem, né? Como os entendidos dizem, os estudiosos dizem, que assim como a lei da gravidade é uma lei existente no universo, que mesmo que você não queira que ela aconteça, ou vou ignorar, não existe, ela vai continuar acontecendo. E aí você pode trazê-la para agir positivamente na sua vida, ou não tão positiva assim, que é o sem entendimento. E aí, ouvindo tudo isso, eu lembrei, eu quero entender como esse negócio funciona, porque eu quero, já que tá aí, então vamos usar, né? É a gravidade, tá aí, a gente usa. Então, sabendo usar do jeito certo, vai funcionar. E aí, na Quintessência, eu acho que é uma semana de treinamento, ele apresenta os 5 pilares do porquê a lei da atração não acontece de forma acelerada na sua vida. E aí eu fiquei nesses 5 pilares e fui ouvindo, fui ouvindo. Eu lembro que eu acho que no terceiro dia eu parei de ouvir, porque aí é trabalho, casa, família, e aí eu me perdi nas aulas. Mas o que eu fiz? Eu salvei elas, né? Aí eu baixei elas, na verdade. Mas eu não consegui assistir. Então nessa daqui eu tinha parado, eu acho que era na não aceitação dos 5 pilares. Eu acho que eu ouvi assim de entendimento de falar do não aceitação. Foi um baque, porque o que é isso? Não sei. E aí ele começou a explicar, e aí você vai vendo na sua vida o que você tem que age nesse sentido negativamente, que atitudes que você toma que gera essa situação da lei da atração não funcionar para você, mesmo você tendo entendimento dela. Eu sei o que é a lei da atração, eu mentalizo, eu visualizo, e eu tenho caderno, mas algumas atitudes no seu dia faz com que, mesmo que você tenha tudo isso que a gente já conhece de lei da atração, ela não funcione, porque um sentimento seu bagunça tudo. Nesse primeiro momento eu parei nesse pilar. E aí eu fui me alimentando, né? Como se eu tivesse posto uma colher de comida na boca e ficasse mastigando aquilo por um tempo. Porque aí no meu dia, eu começo a ver, começo a prestar atenção no que eu tô fazendo, no que eu tô ouvindo, no que eu tô falando, esse autoconhecimento. Né? A gente tá falando aqui de um outro nível, a gente tá falando de pessoas maduras, que olham pra vida e decidem, e baseado nessa decisão, segue. Né, criança mimada que pega uma coisa depois de ter chorado horas por aquilo, a mãe dá, e aí você vai com o negócio na mão, joga e começa a chorar. Ai, não sei, ai, será? Ai, isso não, eu tô falando de gente adulta que decidiu entender o que é a vida e por que nós estamos aqui e qual que é o propósito. Então eu sei que tem situações e pessoas que vão se identificar e tem gente que vai falar, desculpa, eu sou do sentido que acredita que a lei da atração é apresentada para todo mundo, a evolução é apresentada para todo mundo, mas nem todo mundo quer. Eu quero. Então, se você quer também, você tá no lugar certo. E a gente vai seguir juntão aqui. Se você não quer, tá tudo bem. Vamos seguir também, mas cada um no seu caminho. E aí fui me apresentar desse pilar, fiquei mastigando essa ideia, enfim, avancei um pouquinho. E aí as coisas começaram a acontecer, porque eu não entendia de lei da atração, e aí eu comecei a agir como se fala, né? Mentaliza, faz caderno, visualiza, e não sei o que.
Comecei a fazer isso e aconteceu. Aconteceu. Não vou dizer que não aconteceu. Mas aí, de repente, começou a parar de acontecer. E eu não entendia o porquê. Eu falei, mas nossa, tipo, eu tava num fluxo tão legal. E do nada mudou, continuou do mesmo jeito que sempre era. Cadê a mudança? Cadê a mudança? Cadê a mudança? O legal, eu acho que é você não parar de pensar em querer a mudança. Porque aí é isso, todo dia ela vem se apresentando. Você quer mudar? E o que você vai fazer hoje pra mudar? Olha, hoje dá pra você fazer isso. Olha, hoje não dá pra você fazer isso. Eu acho melhor sim, acho melhor não. Essa conversa interna vai rolando todos os dias. E todos os dias você tem que escolher, todos os dias querer mudar. Nem que seja só um pouquinho. E aí passou, enfim, consegui, fui. Cheguei até o lugar que eu conheci o meu marido, que foi no meu salão, trabalhando. E aí teve um dia que ali no começo do relacionamento aconteceram duas situações. A primeira foi, a gente tava há dias juntos, muito pouca coisa. Eu tava lavando louça na minha antiga casa. E aí veio a espiritualidade pra mim e falou, decide o que você quer. Porque eu tava cheia de indagações. Será que é? Ele é mais novo. Ai, não sei. Não sei. Eu já tô tão massacrada da vida. Se for mais um por historinha. Acredito ou não acredito? Isso pairando na cabeça. A espiritualidade falou, limpo como água. E aí? Se você quiser, escolhe e segue. Agora, se você não quiser, fique tranquila, ele vai sair da sua vida e tá tudo bem. Mas não esqueça, você pode estar perdendo uma oportunidade. E aí era os 5 minutos que eu tinha de tipo, quero ou não quero, sem titubear. Aí eu falei, eita, então eu quero. Eu decidi querer. E aí respirei fundo e segui a ideia do querer e foi só daí pra frente. Quando você escolhe, gente, quando você decide por uma coisa e aí você cria o hábito de ter firmeza nas suas decisões, conscientemente. Eu tô falando isso porque eu já entreguei um filho pra Deus, né? Eu tenho esse entendimento que eu liberei a vida do meu filho quando ele faleceu, porque eu como mãe tinha a oportunidade de falar, não quero que leve a Deus, por favor, deixa aqui comigo. Amo demais, ai, o que eu vou fazer sem? Eu tinha esse direito, essa oportunidade, eu tinha, eu senti isso. Mas eu olhei e eu escolhi falar, não, pode levar. Pode levar porque tá muito bem comigo, mas já tá muito melhor com o Senhor. E o que vai ser da vida dessa criança? Depois de voltar de tantas complicações que tá aqui. Eu não sei. Então, já que eu não sei, eu prefiro entregar para quem sabe. Senhor, tá nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser. E aprove a Deus levá-lo. Então, eu sei do que é você decidir e seguir nessa decisão. E aí eu decidi ir pela vida do Mateus e graças a Deus todo o universo depois se movimenta nessa direção. Gente, isso é muito verdade. Ai, como isso é verdade. Então decidam hoje, meus amores, serem felizes. Decidam hoje escolher por uma vida sentimental saudável. E qual que é o próximo passo, Cibele? Depois da decisão, fique tranquila. Fique tranquilo, escolha. Eu quero uma vida sentimental saudável. Eu tenho certeza que o universo vai começar a movimentar e a mandar essas informações de vida sentimental saudável para a sua vida. E quando você for, não é, e aí não é que você, quando eu vi já tava lá, não. Perceba a cada dia esse pouquinho. Perceba a cada dia essa diferença. Perceba a cada dia, esteja atento. Isso é vida de gente adulta, responsável, madura. E é muito bom quando você aprende a escolher e aprende a ter domínio das suas decisões e falar, pode vir, porque eu escolhi isso. Você não tá perdido. Você só vai estar se você quiser. Mas depois que você se torna uma pessoa responsável pelos teus atos e consciente,
Aí já é meninice, infantilidade. E aí não dá, né? Porque bateu 25, não tem mais como ficar chorando. As contas tá pra pagar, a vida tá pra acontecer. O mundo tá aí pra ser nessa contínua de construção. E você vai ficar fazendo o quê? Sabe? Lambendo pirulito o resto da vida? Lamba, mas ande. Lamba o pirulito, mas vai. E aí as coisas começaram a acontecer nesse sentido. E meu marido sempre foi muito vou. Não vou, não vou. Gostei, gostei. Quero, não quero. Sempre. E aí tudo começou a ir nesse sentido. Tudo começou a ir nesse sentido de então vamos. Então vamos. Teve um dia que ele chegou na cozinha da minha outra casa e falava assim. Logo no começo também ele falou: Eu vou casar com você. Você não tá botando fé, não? Eu vou casar com você. Eu vou te tirar daqui. Eu vou mudar a sua vida. Pode confiar. Gente, um cara de 23 anos, 22 quando eu conheci, 23, 24, E ele falou lá, tá bom. E todo dia voltava a ideia do você decidiu. Até hoje volta a ideia do você decidiu. Então arque com a sua decisão. Tanto do lado dele quanto do meu. Quando eu percebo hoje que eu decidi por fazer bem pra ele em um momento, dado momento do dia, porque isso fica na minha cabeça. Ai amor, pega um negócio lá pra mim. Eu posso subir emburrada pra pegar. Ou eu posso subir muito feliz, cantando, dançando, fazendo graça, pra pegar a coisa que ele pediu, fazer o que ele pediu. E aí depois vem uma retribuição, porque é isso, ó. É esse ciclo o tempo todo, você dá e recebe, você dá e recebe. E aí eu penso, puxa, se eu tivesse subido diferente, se eu tivesse subido mais grosseira, se eu tivesse subido mais... agora podia estar rolando uma briga, porque ele podia ter falado, poxa, eu só te peço um favor, você... Mas não, se eu subo feliz, se eu subo cantando, depois pode virar uma piada, depois vai virar uma palhaçada, depois pode virar um convite do vamos ali comigo tomar um sorvete, que é uma coisa que eu gosto. Então, a decisão sempre gera uma situação. Que situação é essa que você está gerando com as suas decisões, gente? Pense, pense. E aí vamos chegar ao fatídico dia, que é de fato a história que eu quero contar hoje. Mas já tivemos uma aqui, ó, do começo da praia aí. Vai pegando. E aí chegamos a um dia em que tinha decidido trançar o cabelo. E foi muito engraçado, porque a gente sempre conversa muito, sempre conversou muito. Eu tava falando com ele, e aí ele pediu pra mim mandar fotos do meu trabalho pra ele. Porque ele que cuida da minha rede social também, né? Não só eu, mas ele também mexe. E aí ele tava montando alguma coisa pra mim, ele pediu fotos de trabalhos antigos e coloridos, né? E aí eu comecei a mandar muita foto. E ele começou a falar, mano, seu trabalho é incrível. Nossa, que maravilhoso. Nossa, olha esse aqui. Olha esse desenho, olha essa cor, olha essa foto, olha esse jeito, olha. E cadê? Que eu não tô vendo isso atualmente, mano. Cadê seu trabalho? Você é muito foda, cadê? Eu falei, amor, porque, tipo, eu sigo personalizado, então eu faço muito mais do que as clientes pedem. Ele, tá, mas você tem que divulgar, você tem que aparecer, você tem que falar. E aí eu não lembro o que foi que eu respondi. Eu sei que ele virou pra mim e falou assim, você não se enxerga. Você se acha, mas você não é nada, te garanto. Aí eu falei, o que esse garoto tá falando? Chegou ontem, tá falando o que da minha vida? Eu tenho certeza que se uma Rihanna, uma Beyoncé, uma Isa brotar na sua cadeira, você peida pra elas. Você perde sua identidade, a postura acaba. Tenho certeza. Aí eu fiquei, nossa, que nada a ver, cala a boca, mas dentro, assim. Eu falei, eita, eu acho que é verdade, hein? Se alguém de um potencialzinho maior chegar aqui, eu dou aquela recuada e vou deixar a pessoa dominar um espaço que é meu, né? Eu que mando aqui, eu que sou a transista. E aí eu fiquei pensando, depois que eu desliguei a ligação, que era uma chamada de vídeo,
Uma conversa mesmo, só de áudio mesmo. E eu fiquei pensando, puxa, sério? Por que que eu faço isso, né? Aonde foi que eu me perdi na vida que eu não sei se seria perdi minha identidade, mas deixei com que ela fosse trocada assim. Uma hora eu tô tão alta, e de repente do nada, porque uma pessoa falou, porque uma pessoa achou, porque uma pessoa tem uma opinião ou é um pouquinho a mais do que eu mudo de ideia. Aonde foi? Aonde foi? Aonde foi? Como eu ia passar aquela noite trançando o cabelo, eu falei, não, eu preciso, não sei, eu preciso arrumar a resposta pra esse negócio aqui, gente. Não, eu sou uma mulher adulta, transista, pô, tô aí já faz um tempo no mercado, tenho uma clientela legal. Aonde é que eu tô me perdendo nessa conversa? Não, não, pera. Eu sei que eu fiquei indignada nesse começo de noite, trançando meu cabelo e pensando onde foi que eu me perdi, onde foi que começou a mudar tudo, aonde foi. E aí naquela madrugada eu decidi voltar pro William Sanches, porque como eu fiquei acordada a madrugada inteira, eu falei, eu preciso encontrar coisa pra assistir. E aí eu peguei e fui assistir aulas dele, porque naquela época, lembra, o curso já tinha feito ele no começo do ano. Isso já estava com o Matheus. Eu conheci o Matheus em setembro. Então era ali, finalzinho de setembro, comecinho de outubro. Setembro, outubro eu tava já com ele, fui assistir as aulas de novo, porque esse curso vira e mexe e volta. O William Sanches sempre abre turmas dele, né? Enfim, tem um tempo que fica na internet, depois você tem que ir para uma parte paga. Não fiz a parte paga, só fiquei esse tempo da internet. E aí eu peguei e voltei e achei ele no YouTube de novo. Falei, vou assistir. Vou assistir, vamos ver onde é que tá hoje aí o curso. Devia estar na quinta aula, quarta aula, não sei. Como da outra vez eu baixei e eu não tinha assistido, eu só tinha baixado deixando no celular. Aí depois eu vi que ele voltava a vir e mexe com o curso. Eu falei, depois eu volto e pego esse conteúdo na internet de novo. Apaguei os vídeos e não assisti. Voltei pra internet, ele tava lá, achei o link e fui assistir a aula que estava online. Era umas 2 horas e meia de aula, inicialmente assim na internet. É por dia, né? Cada dia 2 horas, 1 hora e pouquinho. Enfim, e tô assistindo a aula e minando essa ideia de onde foi que eu me perdi. Por que que alguém chega e se falar mais alto que eu baixo a cabeça? Onde foi que eu me perdi? O que aconteceu? O que aconteceu? E nesse dia ele estava falando sobre o não merecimento. Lembrei agora, o primeiro ele falou do medo. Eu descobri que de início eu tinha medo de ter dinheiro. Você acredita? Eu era uma pessoa que tinha medo de ter dinheiro. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre essa questão do medo na vida, como que atuava na minha vida, né? E como o medo paralisa. Minei esse tempo todo no medo, e aí depois eu fui descobrir o não merecimento. Eu não me sentia merecedora. E aí ele falou o não merecimento e me ligou um negócio aqui no ouvido. Eu falei, mano, e tem tudo a ver com a conversa que eu tava tendo com o Matheus à noite. E foi o que eu pensei a noite inteira, o não merecimento. E eu entendi que eu não me sentia merecedora daquele lugar. Né? Não que eu não me enxergava, mas alguma coisa na minha vida, no meu passado, me fez achar que esse lugar de honra não era para mim. E se chegasse alguém, eu ia me diminuir, ou sempre mantive a minha vida nessa questão de sempre agradar o outro para me desagradar, e depois eu via o que eu faria com os meus sentimentos, porque eu não me sentia merecedora do que o outro podia me oferecer. E o William Sanches naquele dia começou a falar sobre o não merecimento, meus amores. Eu chorei tanto quando ele falou o não merecimento, não merecimento, não merecimento. E aí eu comecei a pensar, não merecimento, não, eu não me sinto merecedora. O quanto eu fui roubada na vida, porque eu deixei por achar que eu não merecia. Não merecia. E aí eu fiquei, né, chorando e trançando. Eu falei, mano, eu não me sinto merecedora. E agora? O que eu faço agora? O que eu faço? E aí eu peguei e segui
a madrugada, né? Depois de assistir a aula do Leon Sanches, ainda trançando meu cabelo, segui a madrugada e 5 horas da manhã entra a oração do bispo que eu ouço já. Depois que eu comecei a ler o livro Segredo, eu voltei para essa oração. Eu ouço muito poucas pregações na internet, não sou fã de pregação na internet. Para dizer, hoje mesmo eu só ouço 2 pessoas que pregam na internet, que é esse bispo, que na verdade ele faz uma oração 3 vezes ao dia, e o pastor Cláudio Duarte. São as únicas pessoas que eu ouço que tem, né, esse título de cristão dentro da internet. Hoje no YouTube são os únicos que eu ouço. Não que eu não tô dizendo sobre os outros, tô dizendo que é esses 2 que eu gosto. E aí eu fui ouvir a oração do bispo Bruno Leonardo. Aí eu fui ouvir a oração do bispo, e aí ele falou nessa madrugada, parecia que era pra mim. Ele foi e falou também sobre o não merecimento. Ai, gente, aí que eu me desacabei em chorar. E ele começou a dizer: traga a tua memória hoje os lugares aonde você já foi, as pessoas que você já conviveu e que você se diminuiu porque você achava que era essa a forma correta de se conduzir as pessoas. Traga hoje a tua memória. E hoje isso é quebrado. Você merece. Abaixo de Deus é você na terra. Então vá, se levante, faça a sua vida acontecer. Meus amores. E aí eu lembro que eu comecei a pensar sobre os trabalhos que o Matheus tinha visto antes de começar, né? Quando eu tava trançando o cabelo, antes de começar a madrugada aí adentro. E aí eu falei: nossa, meu trabalho é incrível, meu trabalho é incrível. Eu sou muito boa no que eu faço. Eu sou muito boa no que eu faço. E aí eu comecei a pensar em como eu conduzia meu trabalho, como eu conduzo. Eu sou muito boa. Por que eu sou muito boa? Porque eu sou uma transista. Hoje a minha agenda acontece assim: Sibeli, olá, tudo bem? Gostaria de marcar um trabalho. Oi, querida, maravilhosa. Que trabalho que você quer? Ela manda a foto. Se eu não tenho material no meu salão, eu vou na 25 buscar. Eu falo com a fornecedora, meu movimento uns contatos. Olha, eu tenho uma cliente que quer um cabelo. Esses dias atrás eu fiz um cabelo grisalho, de trança grisalha e cacho grisalho. Cacho grisalho é muito difícil de encontrar. E aí eu movimentei e consegui achar o cacho grisalho. E eu sou essa pessoa que quer fazer, que quer ajudar e consegue dar um jeito, encontra uma ponta. Como transista, eu vou até a loja e compro, busco informações, sabe? Eu ajudo, eu tô junto. E eu não tô falando dos outros hoje, eu tô entendendo quem eu sou. Eu falei: eu sou muito foda, eu sou incrível. Eu sou educada, eu sou simpática, eu sou engraçada. No meu salão sempre tem uma boa conversa, uma boa música. É um espaço muito agradável. Eu faço questão de não trazer as dores do meu dia pra pessoa num sentido pesado. Se for pra trocar experiência, pra conversar, pra abrir a mente, pra chorar, pra rir, a gente vai junto. Se não for pra isso, nem falo. Se eu não tô num dia bom, que aconteceu uma coisa muito ruim, sei lá, e eu vejo que eu não tô pronta pra compartilhar, eu deixo pra falar num dia que eu tiver melhor, que eu sei que eu vou somar na vida da pessoa. E aí eu falei: nossa, eu sou incrível, eu mereço. Eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser amada. Olhei pra minha vida sentimental e lembrei de todos os relacionamentos passados, do que eu fazia. Não é sobre o outro, é sobre mim. Do que eu fiz na minha vida sentimental a vida inteira. Por mais que eu tenha tido muitos passos errados, eu era considerada o dedo podre. Por mais que eu tinha escolhido por muitas vezes errado, sempre foram com boas intenções, com atitudes boas. Eu não tenho costume de fazer mal pro outro, eu não tenho costume de... eu costumo dizer que se alguém for cair, que não seja pelas minhas palavras. Se o outro fosse ferir, se fosse machucar, que não seja pelo que eu falei. Eu não tenho esse tipo de costume de situações N's da minha vida. Aqui tem um vídeo falando um pouco mais sobre a minha vida sentimental e de como eu cheguei até o Matheus, sentimentalmente dizendo, ferida, vinda de outros relacionamentos. Eu acentuei 2 grandiosos, né, que foram que duraram mais tempo. Então eu dizia um pouco sobre o pai da minha filha, eu falava assim na minha mente:
Se eu não sei como que é a vida dele, porque a gente não deu certo, mas se Deus nos livre um dia ele pensar em se suicidar, se matar, que é o mais drástico, que não seja porque ele ligou pra mim, eu xinguei, eu briguei, eu ofendi, eu não sei como que é a vida dele, então não vai ser da minha boca que ele vai ouvir essa negativa. E aí eu falei, gente, eu sou muito boa. Eu sou muito boa, eu sou incrível, eu sou forte. Hoje eu não quero mais ocupar a fala da guerreira, assim, sabe? Eu não quero ficar guerreando com ninguém. Tem guerras que eu nem quero assumir, sabe? Tem lugares de atrito que eu não quero estar, porque eu não sou de conflitos. Eu sou de paz, de alegria, de resolução, então eu quero estar em outro lugar. O papel de guerreira é todo dia, de fato, matar um leão. Tem vezes que eu quero matar uma barata. E tá tudo bem, sabe? Guerreiro é sempre o gigante, é sempre o Golias. Não é todo dia que você tá afim de fazer isso. E hoje eu sei disso. Não quero o papel do guerreiro. Seja o homem comum, seja um dia um imperador, seja um dia uma Cleópatra, seja um dia uma sereia, mas seja um dia um homem comum, seja um dia um cachorro, sabe? É isso, normal, tranquilo. Guerreiro é todo dia guerra, luta, batalha. Não, não tô nesse lugar. E aí eu falei, eu mereço porque eu sou incrível, eu mereço porque eu sou incrível, eu sou legal, simpática, engraçada. E aí eu comecei a falar os meus atributos. E isso só consegue se dizer, a pessoa só consegue dizer sobre ela mesma com autoconhecimento. Ela só consegue dizer sobre ela mesma o dia que ela parou, sentou, se ouviu, se enxergou. Hoje eu consigo dizer falhas minhas, consigo dizer erros, consigo, mas também consigo dizer defeitos e qualidades, consigo. Consigo porque eu estou num caminho de autoconhecimento, porque eu escolhi seguir uma rota diferente do que está todo mundo seguindo. E essa escolha eu faço todos os dias. Hoje eu quero dizer sobre escolhas. Sobre escolhas. Escolha ser feliz, escolha ser amado. Escolha olhar para você e enxergar quem você é. Eu sei que é assustador. Porque eu tinha muito, no começo, na juventude, eu tinha muita vontade de querer morar sozinha, aquela gana de criança, jovem, eu vou morar sozinha, vou morar sozinha. Quando a vida adulta começou a acontecer, eu comecei a ter medo de morar sozinha. E não é que a vida me levou a morar sozinha, mesmo depois de ter tido filhos. Porque eu fui mãe aos 20, 21, 22 na verdade, 20, 22. Tive filhos com 24, o Vitor faleceu. Aí fiquei num estado de luto por 3 anos, 24, 27, a vida começou a acontecer de novo, 28, 29, 30, 31, 32. A Rafa saiu de casa, que foi morar com a avó. Então, com 33, 34, eu estava morando sozinha. E aí foi a hora do enfrentamento, minha gente. É a hora que você deita sozinha na cama pra pensar quem é você. É a hora que você vai ver o que você tá falando, o que você tá fazendo, porque não tem criança, não tem outro adulto. A televisão precisa ser desligada. E eu sei que esse momento é de muito conflito. Mas escolha todos os dias, escolha todos os dias. Ser diferente, ter um relacionamento diferente, ter uma vida com você diferente, se amar, se desejar, se querer, se ver bem. Escolha todos os dias por você. Isso é sobre escolhas todos os dias, conscientes. E que Deus nos ajude nessa jornada de escolher todo dia por nós. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comente, compartilhe, deixe o seu like para que eu possa saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E também comente falando o que você achou, que aí eu trago mais histórias e vou compartilhando mais essa ideia com você de vida adulta. E até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E a gente vai se falando, tá bom? Beijo.